Eu quero hoje conversar com você que vai fazer o Enem e quero conversar especialmente sobre o primeiro parágrafo, né? Sobre a importância da ancoragem na contextualização temática. Por quê? É neste parágrafo que você pode usar o recurso de trazer o seu repertório cultural para o texto do Enem, porque você sabe a valorização que o exame dá aos seus conhecimentos. Então, pensemos aqui no tema do Enem do ano passado. Observe que democratização do acesso ao cinema no Brasil. A própria frase temática traz uma situação problema. Democratizar o acesso ao cinema no Brasil implica dizer que o acesso ao cinema no Brasil não está democratizado, ou seja, poucas pessoas têm o acesso ao cinema no Brasil. Então vamos imaginar, que a frase temática você consiga inserir nela um triângulo, que eu chamo de triângulo temático. Vamos imaginar que no ápice do triângulo, neste ângulo superior, apareça o assunto cinema. Na base, em cada ângulo, vai aparecer o recorte que você dará ao termo cinema. O que você vai discutir sobre o cinema? Sobre a democratização do acesso. Então, o recorte temático, na verdade, ele faz o quê? Ele expõe o problema sobre o qual você vai discutir. Aí a necessidade de você sempre usar as palavras-chave já de imediato no primeiro parágrafo. Lá no Manual do Participante, que é publicado pelo INEP, ou na cartilha do Enem, como também é chamada, aparece essa disposição que eu estou mostrando aqui para você, Então, o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, a tese, o seu ponto de vista sobre a democratização do acesso ao cinema, 2 argumentos, porque você só tem 30 linhas para desenvolver esse tema, e a proposta de intervenção localizada no último parágrafo ajuda melhor na sua argumentação. O questionamento dos alunos é: como que eu vou introduzir ou contextualizar o tema? Veja, você no caso poderia falar de democratização ou você poderia falar de cinema para buscar o seu repertório, para iniciar o texto e depois você trazer a sua tese. Bom, quais os meios que eu tenho para trazer esse repertório? Eu posso trazer um fato histórico, eu posso fazer uma citação de filosofia, de sociologia, eu posso trazer o trecho da letra de uma música, eu posso fazer alusão a uma obra artística, um livro, até mesmo uma escultura, uma pintura. Eu posso trabalhar com a dialética, o que uma pessoa pensa, uma autoridade no assunto contrapondo outra autoridade, e posso também trazer uma definição, uma definição reconhecida no meio acadêmico. Será que existe uma fórmula? Será que existe uma receita que vai dar conta dos encaixes que eu tenho que fazer para trazer o tema? Será que o primeiro parágrafo tem que ser cristalizado? Será que todas as pessoas vão começar esse primeiro parágrafo da mesma forma?
será que eu não entraria no senso comum, deixando de lado a minha autoria, a apropriação que eu faço do tema? Como é que eu, candidato, faço a apreciação desse tema? O que acontece se todo mundo seguisse, por exemplo, essa introdução? Ou seja, se eu cristalizasse essa introdução, não importa o tema que caia no Enem, eu vou começar a minha redação assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a ONU, postula que todos têm direitos garantidos, consolidando a dignidade humana. Porém, no Brasil, observa-se que, aí aqui eu encaixaria o problema. Nessa circunstância, é inegável que aqui eu encaixo a frase temática, porque argumento 1 e argumento 2. Observe que aqui, embora você tenha um primeiro parágrafo que para o aluno, para o iniciante, ele é bem-vindo porque ele ensina como se faz a introdução temática, né, ou o primeiro parágrafo para trazer a tese, o encaixe se dá apenas na superfície do texto. Ele não dá conta das pontes nas relações de sentido que existem da contextualização para a apresentação do tema, da apresentação do tema para a tese. Isso faz com que os textos sejam extremamente parecidos. Então, como que eu faço com o meu primeiro parágrafo? Este parágrafo que eu, Dani, chamo de ancoragem, no qual eu tenho que contextualizar o tema, na verdade o assunto. Como no Enem do ano passado, eu poderia começar falando de democracia ou de cinema, no caso democratização, né? Aí eu tenho que apresentar o problema no Brasil, as pessoas não têm acesso ao cinema, e, por último, apresentar o meu ponto de vista sobre o recorte do problema, ou seja, a minha tese. Neste ano, se eu fosse elaboradora da prova de redação do Enem, eu falaria, né, o meu tema seria o combate à evasão escolar como ganho social. Suponhamos que eu tenha uma ideia cristalizada de abrir o meu texto com uma obra, da obra eu passo para o problema e do problema eu passo para a tese. Veja como fica quando eu tenho ideias cristalizadas e não presto atenção naquilo que é mais importante, os encaixes que eu tenho que fazer entre cada uma das três partes da ancoragem. Observe, a obra O Cidadão de Papel, de Gilberto de Manstai, continua atual porque trata de um problema atual no Brasil, a desigualdade. Foi de propósito a repetição. Nesse âmbito social, encaixa-se a evasão escolar, pois dados do movimento Todos pela Educação apontam que a cada 10 brasileiros, na faixa de 19 anos, 4 não concluíram nem o ensino médio. Conforme dizia Kant, como o homem é aquilo que a educação faz dele, a evasão escolar tem que ser combatida porque haverá ganho social e econômico. Vamos pensar. Tem contextualização? Tem. Tem a apresentação do problema? Tem. Tem a tese? Tem. Mas o que não tem? As relações de sentido entre as partes do texto. Veja bem, o parágrafo abre falando de um problema atual, que continua atual, um problema atual, que é a desigualdade. Como eu disse, a repetição foi proposital. O aluno talvez ache que isso baste, não é? Então ele fala da desigualdade. Da desigualdade, ele passa para o plano da evasão escolar. Qual a relação da desigualdade com a evasão escolar?
que é a apresentação do problema. Dessa questão da evasão escolar, da apresentação do problema, pega-se essa educação e faz referência a Kant. Qual a relação de Kant com a evasão escolar e com a desigualdade com a obra O Cidadão de Papel? E mais, quando entra para a tese, o que a tese traz daquilo que foi mencionado antes. Então, você olha este primeiro parágrafo, você vê que é um parágrafo cristalizado, que é daquele candidato que sempre começa o texto da mesma forma, o que tira, né, do texto a autoria e às vezes até a coerência. Lembrando que o tema é o combate à evasão escolar como um ganho social, eu vou recuperar para você como que ficaria aquele primeiro parágrafo cristalizado. Você pode pensar aí, né? Nossa, mas está muito extenso. Eu escrevi dessa forma, né? Isso na folha de papel fica diferente. Eu escrevi dessa forma para que você pudesse visualizar melhor as pontes. Então vamos lá. A obra O Cidadão de Papel, do jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein, mostra que o Brasil, apesar de ser signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, eu tenho que explicar, ter o compromisso de garantir dignidade humana a todos, não põe em prática essa premissa. Que premissa? De garantir a dignidade a todos. Nem garante às futuras gerações mais igualdade social. Então veja, eu estou explicando a obra. Não basta pôr a obra. Eu tenho que explicar, imaginando que o meu leitor não conheça a obra. Então eu faço os encaixes para o meu leitor. Vamos lá ver? A cidadania fica, portanto, no papel. Olha, eu estou explicando o título da obra. No papel quer dizer na teoria. Embora escrita na década de 90, essa criação, a obra, já apontava para um problema que continua atual. Veja como a questão do atual some aqui. A perpetuação da desigualdade devido à baixa escolaridade. Veja. Assim, quando hoje dados oficiais apontam a realidade da evasão escolar, o combate a essa mazela é, sem dúvidas, um ganho social. Porque implica benefícios à comunidade e oportuniza, enfim, cidadania. Observe que a cidadania que aparece no meu argumento está relacionado com a questão da evasão escolar, a baixa escolaridade, a perpetuação da desigualdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e como Gilberto Dimenstein trabalhou tudo isso. Espero que este material ajude você a pensar melhor na apropriação que você faz do seu conhecimento para trazer para a redação do Enem essa sua autoria, sem ideias cristalizadas. Bom trabalho!